Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, Instruções dos Espíritos, do item Bem e Mal Sofrer. E nesse vídeo vamos estudar um dos ensinamentos mais profundos e consoladores do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto Bem e Mal Sofrer, ditado pelo espírito Lacordaire em Havre, no ano de 1863. Nele vamos encontrar uma explicação clara do sentido espiritual das aflições e do verdadeiro significado das palavras de Jesus, bem-aventurado os aflitos. Lacordaire nos mostra que não é o sofrimento em si que conduz ao progresso, mas a maneira como o enfrentamos. Ele nos convida a entender que a coragem, a fé viva e a confiança na bondade divina transformam dificuldades em oportunidades de crescimento, revelando que nenhuma prova é superior às forças que possuímos. Assim como o soldado que avança para o combate para conquistar o merecimento, o espírito também progride ao enfrentar com firmeza a serenidade e os desafios morais da vida. Ao analisarmos esse texto, vamos perceber que o verdadeiro heroísmo se encontra na luta íntima contra a impaciência, a cólera, o desespero e que cada vitória sobre nós mesmos representa um passo importante na jornada evolutiva. O estudo desse texto vai nos ajudar a compreender que as tribulações não são castigos, mas instrumentos de elevação que preparam o repouso e a alegria futura. Então, convido vocês a aprofundar esse ensinamento, a refletir sobre cada prova pode ser vivida de maneira mais consciente, mais forte, mais confiante, para que possamos um dia dizer com plena serenidade: fui o mais forte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então veja que esse texto aqui, Kardec ele mostra que quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele não estava elogiando simplesmente o fato de alguém sofrer. Nada disso. Todos na Terra sofrem, independente se é rico, se é pobre, se é poderoso, se é uma pessoa humilde. O sofrimento em si não é um mérito. O ponto central é a qualidade moral com que a pessoa enfrenta as suas dificuldades. A expressão poucos sofrem bem está mostrando que a maioria encara dor com revolta, com desespero, com desânimo, com incompreensão. Mas o sofrimento ele ganha valor espiritual quando ele é vivido com coragem, com confiança em Deus e disposição íntima para aprender com a experiência. Provas, desafios e contrariedades não foram criados para punir, mas para desenvolver virtudes. Por isso, somente as provas bem suportadas, aquelas enfrentadas com serenidade e entendimento, é que vão conduzir realmente ao reino de Deus, que aqui representa a evolução espiritual, a paz da consciência e o progresso do espírito. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, o que esse texto está mostrando é que o desânimo não é apenas um estado emocional. Ele é uma falha moral, porque está sinalizando uma falta de confiança na própria capacidade e na providência de Deus. Quando a pessoa ela se entrega ao abatimento, ela está fechando a porta pelas quais a consolação espiritual poderia chegar. Deus não deixa de ajudar, mas a ajuda não encontra receptividade no coração de que já decidiu desistir.
A prece aparece como um recurso valioso para fortalecer a alma, acalmar a mente, restabelecer a ligação com os bons espíritos. Entretanto, rezar por si só, rezar por rezar, não vai resolver tudo, se a pessoa não cultivar uma fé viva, isso é, uma fé ativa e confiante, baseada na compreensão da bondade e da justiça de Deus. É essa confiança firme que dá coragem para continuar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Assim, a prece a sustenta, mas a fé é o que realmente vai dar para superar as provas. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Então, a ideia central aqui nessa parte do texto é que Deus, em sua infinita bondade, jamais impõe um sofrimento que o espírito não tenha condições intrínsecas de suportar e superar. Ele nunca vai impor uma prova acima da sua capacidade. Então, cada dificuldade que surge, ela está ajustada às forças morais e espirituais daquela pessoa, mesmo que ela ainda não perceba isso. A ideia central é que nada acontece por acaso ou de forma desordenada. As situações desafiadoras são compatíveis com o que o espírito pode suportar e transformar em aprendizado. E da mesma forma que o fardo é adequado às forças, a recompensa espiritual também é proporcional à maneira como a pessoa enfrenta a prova. A resignação e a coragem não vão eliminar a dor, mas vão torná-la um sofrimento produtivo, convertendo a experiência em progresso anterior. Assim, esse texto está mostrando que as provas não são punições injustas, mas oportunidades equilibradas que trazem crescimento para quem as enfrenta com serenidade e confiança. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então veja que essa última parte desse primeiro parágrafo, o texto está explicando que a recompensa espiritual resultante de uma prova bem enfrentada é muito maior do que a dor causada pela própria aflição. Na balança da vida futura, pesa mais para o lado dos benefícios do que para o lado do sofrimento. Entretanto, né, essa recompensa ela não é algo automático. É necessário que a gente mereça, e o mérito nasce da maneira como se reage às dificuldades. As tribulações que encontramos na vida não são castigos arbitrários, mas oportunidades de demonstrar paciência, coragem, humildade, confiança. São justamente esses desafios que permitem ao espírito conquistar o seu progresso, que o levará a uma felicidade mais profunda do que aquela que o sofrimento foi capaz de atingir. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Então aqui o texto ele está fazendo uma comparação com o militar para mostrar que o crescimento espiritual ele vai exigir esforço e enfrentamento. Assim como o soldado ele só progride quando participa das situações difíceis do combate, se ele permanece apenas no repouso, ele não vai desenvolver experiência, força ou mérito para subir de nível, né? Então, do mesmo modo, o espírito não deve desejar uma vida sem desafios, pois a ausência completa de dificuldades vai enfraquecer o corpo, vai adormecer a alma, vai impedir o seu progresso. Então, as provas,
elas são vistas como uma oportunidade para que ele possa avançar de forma moral. Vão fortalecer o seu caráter, vão despertar virtudes que não iriam surgir no conforto absoluto. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Então, o que, que o texto está querendo dizer com isso? Ele está orientando para que a gente possa enxergar as dificuldades da vida como verdadeiras lutas enviadas por Deus, não no sentido de guerras físicas, mas nos desafios íntimos que vão exigir firmeza, que vão exigir paciência e domínio de si próprio. Ele está destacando que a coragem moral, né, o ato de você suportar dores silenciosas, situações injustas, perdas, humilhações, muitas vezes é mais difícil do que enfrentar um combate físico, porque atinge diretamente o coração e a sensibilidade da pessoa. Embora esse tipo de coragem não receba aplausos do mundo, nem reconhecimentos exteriores, ele tem grande valor diante de Deus. Cada gesto de resistência ao desespero, à revolta ou ao mal representa uma vitória interna que será recompensada espiritualmente. Então, dessa maneira, o texto está nos ensinando que as lutas invisíveis da vida são tão ou mais importantes que as batalhas visíveis, porque revelam a verdadeira força moral do espírito. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Então, o que, que o texto está querendo dizer com isso? Ele está nos ensinando que, diante de qualquer sofrimento ou contrariedade, a atitude mais elevada é buscar superar a reação instintiva de revolta, o desequilíbrio emocional. A verdadeira vitória espiritual, ela não vai estar em evitar problemas, mas em dominar a própria impaciência, em dominar a cólera, a revolta, o desespero, quando esses momentos aparecem na nossa vida. Ao controlar essas tendências inferiores, a pessoa experimenta uma satisfação legítima, porque ela percebe que não foi dominada pela emoção, e sim que ela mesma assumiu o comando de si. Esse domínio interior é apresentado como uma prova real de força moral, pois mostra que o espírito está progredindo, está conquistando a si mesmo. Então, na frase "fui o mais forte", não expressa aqui orgulho, mas o reconhecimento íntimo de um avanço verdadeiro no caminho da evolução. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, ele fala: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então veja que aqui essa última parte ela está destacando que quando surgem dores ou contrariedades, o ponto essencial não é a dificuldade em si, mas a forma como a pessoa reage a ela. Em vez de ceder ao instinto de revolta, a proposta é cultivar o autocontrole, a serenidade. Superar impulsos como a impaciência, como a raiva, o desespero, significa afirmar a própria maturidade espiritual.
Essa vitória íntima gera uma satisfação justa, porque ela revela que a pessoa não foi arrastada pela emoção, mas conseguiu permanecer dona de si. Essa força interior não é exteriorizada pelo orgulho, mas pela consciência tranquila de que houve progresso real. O texto, ele mostra que a verdadeira fortaleza está no domínio próprio e que cada superação emocional vai representar um passo significativo na evolução do espírito. Lacordaire, Av. 1863.